As férias de uma família da Flórida terminaram em tragédia quando Giovanni Pelletier, de 18 anos, desapareceu e as autoridades agora confirmaram que o corpo, encontrado em um lago na Flórida, é realmente dele. Com dúvidas sobre suas últimas horas, vou falar com um legista sobre o processo forense, o significado da identificação, o que falta saber e possíveis bastidores. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime, sou Jesse Weber. Não queria trazer essa atualização para vocês no Sidebar. Falamos sobre Giovanni Pelletier, adolescente de 18 anos da Carolina do Norte, desaparecido no início do mês. Gravamos um episódio do Sai do Bar sobre ele. Agora, autoridades confirmam que o corpo achado em um lago no condado de Manatee é de Giovanni. O departamento do xerife do condado de Manatee disse que o Instituto Médico Legal do Distrito 12 usou registros dentários para confirmar a identidade dele. Disseram que o corpo dele estava tão decomposto que precisaram fazer testes forenses extras. A causa da morte, para ficar claro, nós não sabemos qual é, ainda não foi determinada. Como autoridades, eles aguardam os resultados da toxicologia, que podem levar várias semanas. Mas, se você não tem acompanhado o caso, eu vou te atualizar. Giovanni Pelletier, de 18 anos, tinha viajado com sua mãe, Bridget, o noivo dela, e seus 4 irmãos mais novos para Englewood, na Flórida. Fica na costa do Golfo, ao sul de Tampa, em São Petersburgo. Mas essa viagem era mais que praias e família. Tinha um significado especial, porque Giovanni queria reencontrar primos do lado do pai, que nunca conhecera, na esperança de se reconectar. Mas em vez disso, dias depois, ele é encontrado morto em um lago próximo a I-75. Esse caso é complicado. Ele se estende por vários condados da Flórida, envolve várias agências diferentes de aplicação da lei. Inclui relatos conflitantes sobre o que aconteceu nas últimas horas de Giovanni. Então, quero te mostrar a linha do tempo aqui. Giovanni cresceu em Raleigh, Carolina do Norte, mas viveu na Flórida até os 4 anos. E depois de completar 18 anos em abril passado, Bridget, sua mãe, diz que ele ficou muito curioso sobre o lado da família do pai. Ela tem ascendência italiana, porto-riquenha, e o pai dele é afro-americano. Giovanni queria se conectar com essa origem. Antes da viagem, entrou em um grupo com 3 primos paternos. E então, você vai para o dia 1º de agosto, por volta de 1h30 da manhã. Esses primos o pegaram em Englewood e, segundo relatos, iam para Mins, do outro lado do estado. Fica a horas de distância. Ainda não sabemos por que os primos, que nunca tinham conhecido Giovanni, o buscaram tão tarde à noite. E, aliás, as idades dos primos também não foram divulgadas. Então, só fique atento a esse ponto. Mas não muito tempo depois de sair, Giovanni enviou mensagens perturbadoras para sua família. Uma para sua mãe dizia simplesmente: "Mãe, me ajuda." Bridget dormia e só viu a mensagem pela manhã. Ele também mandou mensagens parecidas para o avô e a tia. Quando Bridget olhou o celular, já havia perdido uma ligação do Giovanni no FaceTime. E havia uma mensagem de voz do avô paterno dele, dizendo que houve, aspas, algum tipo de altercação e que os primos o deixaram na beira da estrada em Bradenton. Fica a 80 quilômetros de onde a família passava férias. Essa é a alegação. Agora, Bridget aparentemente tentou rastrear a localização de Giovanni usando o sistema de posicionamento global do telefone dele. Ela encontrou a mochila dele. Ela achou o telefone dele perto da rodovia estadual 70 e daí 75. Mas tem um detalhe. Ela depois disse para a revista People: "Meu filho come, dorme, toma banho, respira com o telefone dele." Ela disse que ele nunca teria deixado o telefone para trás. Então, como Giovanni acabou fora do carro? Bem, de acordo com Brígida, um primo depois contou para ela que eles tinham fumado maconha com Giovanni depois de buscá-lo. Isso é uma alegação. O primo disse que Giovanni ficou paranoico, xingou, ameaçou com uma faca numa briga na estrada e fugiu. Novamente, isso é uma alegação. Mas vou te dizer que esse relato é um pouco diferente da declaração pública do gabinete do xerife do condado de Charlotte. A declaração afirma que Giovanni começou a agir de forma errática antes de sair do veículo perto da rodovia estadual 70. A ABC News informou que essas informações provavelmente vieram dos primos,
mas as buscas começaram imediatamente em vários condados. A família de Giovanni ofereceu $10.000 por informações que levem à sua localização ou à prisão dos responsáveis por machucá-lo. Depois, essa recompensa subiu para $25.000. Segundo Bridget e outros parentes nas redes sociais, os parentes paternos de Giovanni não participaram das buscas. Agora, nós não conseguimos confirmar isso por conta própria, mas essa é novamente mais uma alegação nesse caso. O xerife do condado de Brevard, Wayne Ivey, falou em uma coletiva de imprensa. Isso foi antes de encontrarem o corpo de Giovanni. O objetivo dele era explicar o envolvimento da agência. Ele afirmou que as buscas em Brevard foram motivadas por informações erradas sobre o carro e que não havia evidências confiáveis de que Giovanni esteve no local. Conversamos também com o investigador Billy Lane, do grupo Nós Somos os Essenciais, um grupo incrível. É uma equipe formada por ex-agentes da lei e militares que usam suas habilidades para ajudar famílias a encontrar entes queridos desaparecidos. É um trabalho incrível que eles fazem. Lane, que foi chamado para este caso, descreveu a abordagem deles aqui. Iniciamos a conversa domingo à noite com a família e buscamos oferecer assistência em campo. Nós somos, você sabe, buscadores em terra. Então, nosso trabalho é reunir o máximo de informações possível. Precisamos investigar por conta própria, já que as autoridades geralmente não compartilham informações. Então, começamos do zero usando as informações da família. Eles conseguem nos fornecer locais, horários, datas e lugares. Na segunda-feira, chegamos ao local às 7 da manhã. Iniciamos uma busca em terra e avançamos a partir daí. E o que você fez depois disso? Então, nossas buscas em terra normalmente eram restritas à área da estrada, que ficava muito perto de onde a família morava. Isso se baseou em vários fatores, como mensagens de texto recebidas, uma linha do tempo e uma mensagem. Com base na mensagem Ajuda, Mãe, Ajuda, ele estaria nessa área do veículo. Com base nas outras informações que a mãe nos forneceu, com base no trajeto do sistema de posicionamento global da casa de volta para Mins, o carro teria passado por aquela estrada. Sentimos que essa área era importante e ainda não havia sido vasculhada. Esse trecho de 10 milhas da River Road de Winchester a I-75 era bem isolado. Não havia câmeras aqui, era uma área muito arborizada, havia zonas de construção por aqui. Existiam locais onde era possível parar no acostamento sem ser visto. Além disso, às 2 da manhã nessa estrada havia pouquíssimo tráfego. Nosso trabalho era eliminar possibilidades e tentar localizá-lo vivo e saudável. O objetivo secundário era eliminar áreas sem a presença dele. Ficamos esperando do lado de fora para achá-lo, mas enquanto isso estávamos eliminando áreas. Usamos o programa de mapeamento e ele mostra cada passo que damos. O principal é que mostra os passos que faltam, permitindo fechar essas áreas. Ficamos 5 dias procurando no local. Além disso, oferecemos apoio à família, respondendo perguntas como ex-agentes da lei. Sabe, por que isso não está acontecendo? Quando isso vai começar a acontecer? E o que devemos esperar? Além disso, também estamos filtrando o contato com fontes da mídia para que possamos manter a história de Giovanni viva nas notícias. Então isso consumiu muito tempo, para dizer o mínimo. Foi algo muito abrangente. Havia várias partes envolvidas nisso e o fato de essa poderia ser uma busca que se estenderia por mais de 80 quilômetros a partir da casa. Precisamos organizar e estruturar nossa busca conforme os fatos recebidos na hora. No fim de semana, autoridades identificaram preliminarmente os restos mortais de Giovanni encontrados em um lago de retenção próximo ao local onde foi visto pela última vez. O departamento do xerife do condado de Manatee informou que, devido à decomposição do corpo, seriam necessários mais testes para confirmar a identidade. Agora, com a identificação dos registros dentários, sabemos que são mesmo os restos mortais de Giovanni Pelletier. Bridget criou uma campanha no GoFundMe para buscas, mas após a morte de Giovanni, passou a arrecadar fundos para despesas funerárias, médicas e legais. Arrecadaram mais de $32.000 até agora. A petição no Change.org agora solicita intervenção do FBI, citando o envolvimento de vários condados, possíveis ligações com gangues e elementos interestaduais. E alerta que, sem o envolvimento federal, provas importantes podem ser perdidas e os responsáveis talvez nunca sejam responsabilizados.
Certo, então eu quero uma perspectiva sobre isso, e ninguém melhor para trazer do que a doutora Naida Rutherford, do Instituto Médico Legal do Condado de Richland. Muito obrigado por participar. Agradeço muito por você ter tirado um tempo. Estou um pouco confuso sobre registros odontológicos exatamente. Pode explicar como os registros odontológicos confirmam a identidade de um corpo, especialmente em casos de decomposição avançada, como o de Giovanni? Às vezes, isso é tudo em que podemos nos apoiar. Então, quando você tem uma pessoa desaparecida e uma possível identidade, uma das coisas que eu digo às famílias é: eu não quero dar a vocês uma notícia ruim que pertence a outra pessoa. Se lembrar de onde, por favor. É seu filho, onde seu ente querido pode ter feito procedimentos dentários. Se eles têm uma ponte na boca, eles já colocaram facetas, removeram os sisos. Conte um pouco do histórico odontológico que lembra e onde podem ter sido atendidos, pois essas radiografias, comparadas às do esqueleto, vão nos dar uma imagem clara. Talvez seja uma pergunta meio infantil. Sempre falo isso ao entrevistar um especialista como você, pois essa não é minha área de especialidade. Mas seria correto dizer que, quando se trata de dentes, eles são mais difíceis de destruir do que outras partes do corpo? E enquanto outras partes do corpo podem, você sabe, talvez não possam ser usadas para fins de identificação ou sejam facilmente destruídas, os dentes são diferentes. Eles geralmente ficam com o crânio, exceto em casos de lesão por objeto contundente, esmagamento ou projétil no rosto. Então, às vezes, se estamos montando um crânio, porque é isso que vai acontecer na sala de autópsia, esse corpo em decomposição avançada, não só o patologista vai examinar, mas muitas vezes eles também trazem um antropólogo forense, que vai ajudar a montar o crânio e a dispor o esqueleto o máximo possível para procurar lesões por objeto contundente, lesões por esmagamento, lesões por serra, lesões por corte que possam ter ocorrido no osso. Com os dentes ocorre o mesmo. Ao encontrar um crânio, geralmente ainda estão lá, a não ser que tenham sido removidos em algum procedimento odontológico. Por isso, comparar registros odontológicos com a pessoa em questão é muito útil. E quão preciso é isso? É preciso. Não existem duas pessoas com a mesma boca exatamente igual. E então, se você compara esses registros dentários e eles coincidem, essa é a grande vantagem de analisar o esqueleto, porque seus dentes têm, você tem a sua anatomia normal, certo? Mas a maioria de nós já teve cárie e não terá outra exatamente no mesmo local. Essas coisas devem coincidir, e ele tem 18 anos, ele tem que ter algum tipo de histórico dentário. É um bom ponto. E, aliás, falando de modo geral, estamos falando de um estado muito específico desses restos mortais, onde eles foram encontrados. Quais desafios os legistas enfrentam ao encontrar um corpo em avançada decomposição na água? E por que a decomposição acontece? Um corpo pode ser totalmente esqueletizado em 7 dias, o que poucos sabem. Então, elas acham que você está lidando com o corpo inteiro aqui. Então, vamos falar sobre os fatores. Qual a temperatura média e os níveis de precipitação na Flórida enquanto o jovem esteve desaparecido? Chovia, ventava, o que ocorria nesse período? Além disso, há alguma atividade animal nessa área? Então você tem que considerar os jacarés. Considere qualquer animal selvagem que possa ter tocado o corpo. Por exemplo, urubus voam ao redor de corpos em decomposição. Então, o que aconteceu com esse corpo? E isso realmente acaba sendo um desafio, porque você não só tem os elementos externos, a temperatura, mas também a água, e as coisas molhadas se decompõem mais rápido. Esse nível de umidade será importante, e o avançado estado de decomposição pode indicar várias coisas. Se submerso nos gases se formaram e ele voltou à superfície. Ele nem vai parecer ele mesmo para uma identificação visual, então eles só podem se basear no que ele estava vestindo na proximidade de onde ele pode ter desaparecido. Mas os registros dentários e o DNA serão mais úteis para confirmar que é ele. Outra questão é, onde estão as coisas que deveriam estar com ele? O celular dele, a mochila, as roupas, ele foi encontrado nu? Ele foi encontrado vestido?
Tantas coisas entram em jogo porque todas essas coisas vão nos contar um pedacinho da história. O que você acha? É um lugar curioso para ele ser encontrado, né? Esse lago. Então, aqui está o meu principal pensamento. Sinal de alerta, sair à 1h30 da manhã. Se meu filho de 18 anos sai à 1h30 da manhã, fico acordada para garantir que está onde disse. Isso foi estranho para mim, mas novamente nós ouvimos e não julgamos. Outra coisa que é difícil para mim, o relatório toxicológico, é que o corpo dele estava tão avançado em decomposição que só temos tecido. Temos fígado, porque isso provavelmente vai ser uma das coisas que mais vai nos ajudar. Após uma semana, ainda devemos ter órgãos para testar cérebro, fígado e rim. Temos olhos? Não sabemos. Animais agiram de novo? Os olhos costumam ser das primeiras coisas a sumir. Então, esse é apenas um caso estranho. Se você olhar para o intervalo de tempo, no máximo 30 a 35 minutos que ele ficou longe da mãe, ele pediu ajuda. Ele tentou ligar e mandar mensagens para várias pessoas, assim como os primos. O que motivou esse comportamento errático? Ele era conhecido por ter comportamento errático? Quero analisar o histórico de saúde mental dele. Quero analisar o histórico médico dele. O que aconteceu nesse curto intervalo? Será que ele surtou e assustou os primos que o deixaram ou estavam usando drogas? O jovem mostrou algo e sugeriu: vamos testar? Nós nunca saberemos, precisamos que esses primos falem. Aliás, e quanto à toxicologia? Então, como funciona o teste toxicológico? E por que leva várias semanas para determinar a causa da morte em um caso como esse? Tenha cuidado e evite decisões precipitadas. Então, ao invés de termos apenas amostras de sangue e urina e possivelmente amostras de humor vítreo, que é do olho, essas coisas podem ser analisadas um pouco mais rápido. Ao analisar fígado, cérebro ou rim, é preciso testes mais específicos e confirmação dos resultados. Então, não se trata apenas de fazer um teste e dizer, olha, encontramos opiáceos aqui ou encontramos maconha. É sobre ir além e tentar quantificar esses resultados positivos para que você tenha um número e possa ver se eles estão dentro de faixas tóxicas ou críticas. Eu estava pensando em uma das coisas que pode ser um desafio se você tiver várias jurisdições envolvidas, certo? Qual é o papel de um legista? Como eles coordenam com as autoridades policiais? E se você lidar com múltiplas jurisdições e agências? Na Flórida existe um sistema de médico legista. Então, o que eles normalmente fazem é que o escritório do médico legista é quem vai realizar a autópsia, mas eles têm investigadores que trazem informações da cena para que possam tentar juntar o que pode ter acontecido com esse jovem. Em certos locais, são chamados de investigadores ou delegados legistas. E eu sei que o estado da Flórida tem investigadores que vão até as cenas, mas eles apenas trazem informações de volta para o médico legista. Na minha jurisdição, nós trabalhamos com o local onde o corpo é encontrado. É esse local que tem jurisdição. Mesmo que alguém morasse no condado de Richland, já tivemos esse caso anos atrás. A pessoa sumiu no condado de Richland, mas foi achada em outros condados. O local onde o corpo é encontrado determina a jurisdição, mas eles vão trabalhar conosco para receber qualquer informação que possamos ter. E, geralmente, nesse momento, só as autoridades policiais estão presentes. Ainda existem muitas dúvidas sobre como e em que circunstâncias ele morreu. Há especulações. Há perguntas que talvez precisem ser respondidas. Sempre pode haver causas naturais ou não naturais de morte, certo? Então, quais são as evidências ali? Quando as evidências são limitadas ou conflitantes, como você decide se algo é natural ou não? Então, é o seguinte, sabemos que esse jovem saiu em um estado saudável. Então, provavelmente, isso não vai ser uma morte natural. No máximo, seria indeterminada, se não houver trauma e a toxicologia for negativa. Devem considerar essa morte indeterminada ou até acidental, caso achem que ele entrou no lago e se afogou. Mas estou supondo que pode haver uma causa de morte indeterminada se não aparecer nada positivo na toxicologia. Se eles não virem nenhum sinal de trauma, não virem nenhum sinal de lesões por impacto, lesões por esmagamento, qualquer coisa que pareça que ele possa ter sido estrangulado. Determinar se ele se afogou ou não seria difícil porque o corpo dele está nesse corpo d'água. Ele está inchado.
ele vai, você sabe, inchar e não vai parecer ele mesmo. Eles poderiam examinar os pulmões e ver se há uma grande quantidade de líquido lá dentro, mas novamente ele esteve nesse lago possivelmente por cerca de 7 dias. Você pode determinar o horário da morte? Você analisaria a atividade dos insetos e verificaria quando ele foi visto vivo pela última vez. Você teria uma estimativa, mas não exata, a menos que achasse mais informações para restringir o período. Você mencionou algo que já discuti com outros investigadores forenses. Existe um aspecto do seu trabalho, e acho que você estava falando sobre isso, em que você mesmo chega a entrevistar testemunhas, familiares. Você pega essas informações, esses relatos, e como você determina se isso está completando o quadro, se está corroborando o quadro? Você só aceita como verdade? Qual o seu papel nisso? Porque muito disso se baseia, você sabe, em outros, você sabe, depoimentos de testemunhas e quais podem ser as circunstâncias em torno da morte de uma pessoa, não apenas no corpo em si. Qual o seu papel nisso? Nós montamos uma linha do tempo. A principal questão é, quando foi a última vez que se soube que estavam vivos e qual era seu estado de saúde antes do desaparecimento? Então tentamos montar essa linha do tempo. Às vezes as famílias nos contam mais do que a polícia, pois somos do Instituto Médico Legal. Investigamos para descobrir o que aconteceu com seu ente querido. Então, às vezes, eles compartilham informações conosco que acrescentam ou retiram detalhes dessa linha do tempo. Quando conversamos na minha jurisdição, levamos a polícia que tem câmeras corporais, mas nós não. E então eles ligam a câmera corporal, eles falam conosco, eles nos passam informações. Mas qualquer pessoa que esteja na cena, vamos isolar, afastar umas das outras, tentar obter a história completa de todos que pudermos. E então, as autoridades vão pegar as informações que damos a elas e as informações que elas coletam e juntar tudo. Normalmente, fazemos a revisão de fatalidade para comparar informações e identificar lacunas ou inconsistências que possam levar a outros caminhos. Pessoas às vezes contam ao legista o que não diriam às autoridades e podemos compartilhar essas informações. Doutora Naida Rutherford, tenho que dizer, aprendo muito quando você vem aqui. Muito obrigado por tirar um tempo para falar sobre isso. É realmente um caso de partir o coração. Vamos continuar acompanhando. Queremos saber o que aconteceu aqui com Giovanni, mas de verdade, obrigado por tornar tudo mais fácil de entender para nós. Eu sempre agradeço. Muito obrigada. E é isso que temos para vocês agora aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. Inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou onde ouvir podcasts. Eu sou o Jesse Weber. Eu falo com vocês na próxima vez.